que testificam, todas elas, de mim, disse o Senhor. Mas não quereis vir a mim para teres vida. Palavra do nosso Senhor Jesus. Era totalmente possível e fatal uma dicotomia entre Cristo mesmo e as Escrituras. Pense sobre isso. Porque, meus amados irmãos, desde que éramos uma jovem assembleia, hoje já temos estado junto com nossos irmãos há 40 anos, mas desde que éramos uma assembleia inicial, um grupo de comunhão, antes que as coisas fossem bem estabelecidas, pela graça do Senhor, todos os irmãos mais jovens que estavam se aplicando ao estudo das Escrituras, sabe qual é a primeira obra que era recomendada a todos eles? Notas do Pentateuco de Macintosh. A todos. Porque não há nenhuma obra, em nenhum idioma, que seja tão cristocêntrica como a obra de Macintosh sobre os 5 livros de Moisés. Tudo o que ele registra sobre os símbolos, personagens, tipos, figuras, diz respeito a Cristo. Porque assim são as Escrituras. Então, quando um estudante diligente e que ama o Senhor toma aquela obra e faz uma leitura paralela, lendo a sua Bíblia e então o comentário de Macintosh, e mais um capítulo aqui e o comentário aqui, fazendo uma leitura paralela. Se você fizer cautelosamente, você vai levar em torno de 2 anos para completar os 6 volumes, porque Deuteronômio é dividido em 2 tomos. Então são 6 volumes. Mas, irmão, você nunca mais verá a Bíblia da mesma maneira. Porque o que esse irmão vai fazer não é apenas estudar o Pentateuco. Ele vai trazer todas as epístolas, todas, e vai lançá-las para dentro do Pentateuco. Ele vai encharcar o Pentateuco com os versículos do Novo Testamento e vai interpretar os tipos, figuras, personagens, símbolos, a jornada de Deus com o povo no deserto, tudo à luz da revelação da glória de Cristo. Por que isso é tão importante? Ora, É fantástico. Eu tenho nos meus estudos observado isso. É tudo é Cristo. Tudo. o que falamos no início já deixa claro. Quando o Senhor caminhava com os discípulos no caminho de Emaús, é dito que ele tomou as Escrituras, ou que ele falava com eles sobre as Escrituras, e ele dizia tudo o que na lei, Pentateuco, nos profetas e nos salmos, dizia respeito a ele. Porque todas as Escrituras testificam dele. Nós poderíamos dizer, por exemplo, que todos os salmos, pararam especialmente nesse ano, porque todos eles falam de Cristo. Quem é o homem bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores? Que tem antes o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É Cristo. É o homem segundo o coração de Deus. Então, meus irmãos amados, que isso seja claríssimo para nós. E acho que tem que pedir perdão por dizer isso mais uma vez. Os jovens, me perdoem. Porque os jovens são quem tem mais tendência em ficar especulando na Bíblia. E perder de vista a glória de Cristo que é revelada nas Escrituras. Quando então todas as outras peças, todas que você quiser, justificação, nossa vida de serviço, a vida da igreja, o reino, que agora é, e o vindouro, todos os temas que você quiser. Eles são peças de um quebra-cabeça, que se você tiver em sua mão e olhar para eles, em 1, 2, 3 e 4, você não sabe qual é o lugar deles. Mas se eles forem colocados no seu lugar em um quadro, então você vai compreender bem qual é o lugar de cada peça. E o que tem faltado, sem dúvida, meus amados irmãos, no cristianismo em geral, é exatamente ver o quadro. Sabe qual é esse quadro? É Cristo. Na medida em que vemos e somos absorvidos, capturados
pela glória de Cristo, cada peça nesse elemento tem o seu lugar adequado. Não tem um lugar desproporcional. Nós não colocamos verdades contra verdades. Nós não colocamos verdades acima de verdades. Compreende o que eu quero dizer? Porque elas estão em equilíbrio. A pessoa humana do nosso amado Senhor é representada nas Escrituras, e de novo nós estamos indo para o Pentateuco, Levítico, pela oferta de manjares. A oferta de manjares é ele, como todas as ofertas são ele, em tipo e em símbolo. Flor de farinha seria mais ou menos como a nossa farinha de trigo hoje, extremamente moída, grãos mínimos, uma poeira basicamente, não é? Se você jogar a farinha de trigo para cima, é poeira. Ou seja, os grãos são do mesmo tamanho. Não há nenhuma desproporção na flor de farinha. O que isso significa? Que todas as virtudes de Cristo são totalmente equilibradas. Ele não é mais amoroso do que justo. Ele não é mais misericordioso do que fiel. Ele não é mais alegre do que firme. Todos os grãos na pessoa do Senhor são absolutamente equilibrados. Bendito seja o seu santo nome. Então, meus irmãos, quando nós vemos Cristo nas Escrituras, nós vimos tudo. O que está acontecendo aqui com Daniel? O profeta. E que homem de Deus foi Daniel? Você conhece a história. Então, quando nós chegamos no capítulo 10, aí está ele. Numa hora crucial. Nas margens do rio Tigre, e ele tem uma visão. E não apenas ele tem uma visão. Podemos dizer que ele é arrebatado por essa visão. Podemos dizer que ele é prostrado por essa visão. E podemos dizer ainda algo mais, que também é muito impressionante. Os homens que estavam comigo, nada viram. Você se lembra de alguém que disse a mesma coisa no Novo Testamento? Os homens que estavam comigo nada viram. Agora ele vai dar um outro caso que só ele, a pessoa que viu, e os outros não viram. Essa história é revelação. Isso vem de espírito. Paulo. O Paulo também. Quando ele foi capturado pelo Senhor na estrada de Damasco, ouviu aquela voz e teve aquela visão, os homens... Então Paulo estava ali na estrada de Damasco com várias pessoas. Inclusive ele estava indo com o intento de atacar os cristãos. E aí encontra Cristo. Estavam comigo, nada viram. E quem estava com ele nada viram. Ou seja, é o espírito. Agora, aqui na academia, nós estamos treinando a vida espiritual. E isso, para o mundo, para os meus amigos próximos, ou menos próximos, ou mais próximos, para os relacionamentos pessoais, familiares mais próximos, menos próximos, o que a gente vê é que as pessoas não creem, não admiram Cristo em mim. Então, eles não estão vendo Cristo, porque não está tendo revelação. Eles não estão tendo revelação. E não ter revelação, por mais que eu explique, a pessoa não entende, porque tem que assimilar. E essa assimilação pode vir no plano horizontal? Pode, lógico. Né? Mas a revelação só vem do Espírito. Esse é um princípio. E lembrar que nós fomos instruídos pelo Espírito para fomentar o empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro e produtivista. E quem nos ajuda? Só Espírito. Quando eu falo quem nos ajuda, é porque não tenho ainda pessoas que tiveram a revelação do que significa isso. Por isso que eu falo que o nosso projeto é pioneiro, é único e inusitado, mas as pessoas não creem. Bom, se elas não creem, vendo o meu currículo, da nossa empresa, que desde os 19 anos sou guiado pelo Espírito Santo, não percebe em tudo que eu falo, em tudo que a gente, guiado pelo Espírito Santo, faz. Por isso que Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás falar do reino dele e ninguém está entendendo. A visão de Cristo nesse aspecto não é coletiva, é pessoal.
O Senhor também quer encontrar você na sua estrada de Damasco, em meio à soberba, à presunção. Uma